Olá, aqui é Gemael Lima, espero que vocês estejam ótimos. E na aula de hoje nós iremos dar continuidade, ou melhor, iniciar nosso curso falando um pouco sobre os sistemas de esgotamento sanitário. Então, dentro do nosso escopo aqui, eu resolvi fazer uma problematização para nós pudermos direcionar nosso estudo. Você deve propor um sistema de esgotamento sanitário para essas duas situações. Uma comunidade rural tem uma casa a cada quilômetro, tá bom? Então essa é uma situação. E a segunda, você tem um loteamento com 100 lotes. Um loteamento muito pequeno, com apenas 100 lotes. E aí, nesses dois problemas, qual sistema de esgotamento sanitário nós deveríamos usar para cada situação dessa? Tá bom? Então, o objetivo da nossa aula de hoje é justamente verificar quais são os sistemas de esgotamento sanitário que a gente tem, quais são as vantagens e as desvantagens deles e em qual situação usar cada um. Então, como conteúdo aqui, a gente vai falar dos tipos, que a gente tem um sistema coletivo e o individual. E o objetivo aqui da nossa aula é diferenciar os tipos de sistemas de esgotamento sanitário e compreender as vantagens e desvantagens de cada um dos sistemas que a gente for ver. Beleza? Então, o primeiro que eu coloco aqui como um tipo, que são os sistemas individuais. Tá bom? Como o próprio nome está falando, isso significa que cada gerador de esgoto sanitário, então cada indivíduo, cada casa que tiver, irá fazer o seu próprio tratamento. Então a solução que a gente diz é local, como o próprio nome já está dizendo, individual, poucas residências. Tá bom? E aí nós podemos usar essas configurações aqui. Então a gente pode ter um sistema de fossa, o tanque séptico mais sumidouro, tá? São as privadas higiênicas, muito utilizado no meio rural, essas privadas higiênicas, tá bom? Então, basicamente a gente tem que cada residência trata o seu próprio esgoto através de uma dessas técnicas aqui, e é claro que existe todo um procedimento de cálculo para poder fazer uma fossa, um tanque séptico, o sumidouro, de forma bem profissional. E também a privada higiênica, embora talvez muitos de vocês não tenham visto, mas ela também tem um certo, embora seja bem simples, ela tem certos critérios a ser seguido. Então, basicamente, a gente tem aqui a fossa, essa figura aqui ilustra bem, a gente tem a fossa. Sugiro a leitura desse livro, tá? Von Sperling. Então, basicamente, aqui a gente tem a fossa, a gente tem a privada higiênica. Tá? Então, a privada higiênica basicamente é uma casinha que tem aqui, ó, vocês podem reparar. Existe uma espécie de um buraco no chão, normalmente ele é revertido. Tá? E aí, o que acontece? A pessoa joga as excretas aqui e evidentemente que não apenas joga essa excreta. Então, para evitar vetores, doença, joga-se, assim que você joga a excreta, você joga um cal, algo disso para que você possa evitar certos vetores e assim causar doença. E aí também a gente pode perceber que ela tem um certo... tipo uma casinha aqui que protege um pouco, não deixa os excretas ao tempo, sujeitos a intempéries como chuva e por aí vai. Tá bom? Então, basicamente, a gente tem uns sistemas individuais muito utilizados em situações muito específicas, muito utilizado no meio rural. Tá bom? Então, para quem aí se interessa no saneamento rural, pode ser uma ideia. Tá bom? E a gente tem os sistemas coletivos, que inclusive será o foco do nosso curso, sistemas coletivos. Ou seja, eu tenho uma quantidade de casas, onde se pega o esgoto dessas casas, conduz através de certas tubulações e manda para a estação de tratamento de água, que será o foco. Então, basicamente, a gente tem aqui
a água servida, o afastamento dessa água servida, né? Então, a concessionária de abastecimento de água, ela manda a água, a gente consome, parte dessa água vira esgoto. Então, a gente vai afastar essa água servida. É indicado aqui para altas densidades populacionais. Então, por exemplo, se eu tenho uma casa a cada quilômetro, né, não compensa fazer um sistema coletivo, não tem essa. Mas, por exemplo, se você tem ali uma cidade que tem ali uma densidade populacional um pouco mais elevada, como um loteamento, por exemplo, que ali dentro de, sei lá, 6 metros de tubulação você tá atendendo aí, vai atender em torno de 4, 5, dependendo se tiver um prédio de até mais de 20 pessoas, então realmente compensa o sistema coletivo. É o sistema coletivo que você vai adotar aqui, tá bom? Então você consiste aqui em canalizações, como eu já havia falado, que recebe esgoto e transportam até o seu destino final. Pode ser uma estação, espero que seja uma estação de tratamento de esgoto antes de ser jogado no mar, né, ou no rio. Tem que ter o prévio tratamento antes, tá bom? E existe duas variantes. O sistema coletivo existe duas variantes. Quais são delas? O sistema unitário, já digo aqui que é aqui usado no Brasil, e o que, desculpa, não é usado, é esse aqui, é o separador absoluto, tá, que é usado no Brasil, tá bom? O unitário, aqui eu tenho uma tubulação que vai receber tanto esgoto quanto água da chuva ao mesmo tempo. Logo, por isso que nós os chamamos de sistema unitário, tá bom? Então é uma tubulação só que vai receber tanto esgoto quanto água servida. Eu não tenho duas redes separadas, tá? No caso do sistema absoluto. Normalmente no Brasil, somente sistemas muito antigos ainda existe esse sistema unitário, tá bom? É inviável em países como o Brasil ter um sistema unitário, e a gente já vai falar quais são os problemas que acontecem. Em países, por exemplo, em que você não tem uma chuva torrencial, como é o Brasil, então chove pouco, compensa você colocar o sistema unitário, você ter tanto a vazão do esgoto quanto a água da chuva numa mesma tubulação. Do contrário, não é interessante. Aí o Brasil adota o sistema separador absoluto. O que significa isso? Eu tenho uma tubulação, uma rede de esgoto, e tenho uma outra rede separada para a água da chuva, água pluvial, né? Então você tem lá a boca de lobo, o bueiro ali nas ruas, a gente pode perceber. Então a água da chuva entra ali pelo bueiro e vai por uma rede separada da rede de água. Normalmente a regrinha é assim, tá? Você tem a rua aqui, né? Imagina que você tem a rua aqui é aquela faixa, né, que divide os dois, aquela faixinha. Aqui, como a linha continuada, você pode ultrapassar, né? Então, num lado, você coloca a rede de esgoto, beleza? De um lado você coloca a rede de esgoto. Do outro lado, normalmente você coloca a rede de água, que é do abastecimento de água. E no meio, aqui você tem a tendência de colocar a rede de drenagem. Então, nesse caso, são duas diferentes. Tá? É claro que água, normalmente, alguns concessionários pedem para colocar no passeio, né? Enfim. Mas aqui a gente coloca na rua mesmo. Então, aqui a gente tem um exemplo, né, de separador absoluto. Essa figura está no livro que eu recomendo a leitura, que é do professor von Spern, onde eu tenho aqui uma rede de esgoto, né, e uma rede de água separada. Tá bom? O sistema combinado, eu tenho uma rede somente para tanto esgoto como pluvial. Beleza? Quais são as desvantagens do sistema combinado? O alto custo elevado, por quê? Porque como eu tenho que veicular dois efluentes ali, que é o esgoto e a água de chuva, então eu vou precisar de uma tubulação com um diâmetro maior. Então, inicialmente, os custos
são elevados, tanto os custos da compra do material quanto de assentamento também. Tá? O assentamento das tubulações são também em função do diâmetro dela. Grandes dimensões, né, das canalizações, possibilidade de refluxo, ou seja, quando você tem ali uma situação de chuva muito importante, né, uma intensidade muito grande, um volume de chuva muito grande, a possibilidade dessa água retornar pela canalização, né, e aí podendo então atingir até as casas, né, enfim, pode acontecer também. Normalmente em cidades litorâneas, onde né, você não tem uma rede de esgoto, ou realmente tem alguns bairros que realmente são de um poder aquisitivo um pouco bem menor, o que acontece? As pessoas jogam o cano do esgoto delas no córrego que passa, né, pelo bairro, e aí o que acontece? Quando esse córrego ele enche, a água volta por dentro da canalização e aí alaga dentro da residência da pessoa. Tá? Então pode acontecer. Em regime torrencial, como é o Brasil, a demanda de canalizações de grande diâmetro, eu já havia falado isso anteriormente, né? E as étens não podem ser dimensionadas para tratar toda a vazão gerada. Então o que acontece? Pode ser que eu tenha uma ociosidade da ETA, né, que desculpa que eu coloquei ET, mas não falei. ET quer dizer estação de tratamento de esgoto. Então, se eu tiver um sistema combinado, eu corro o risco de grande parte dessa ET, né, dessa estação de tratamento de esgoto, ficar ociosa, né, e aí incorrendo em custos, evidentemente. O separador absoluto, uma das vantagens, né, o que acontece? Eu preciso de ter menores canalizações, né, diâmetros menores, e consequentemente você tem menor custo com compra de tubulações e até mesmo de assentamento dessas tubulações. Tá? Eu tenho uma riqueza maior de materiais, sendo que com a água da chuva eu teria um pouco de restrição quanto ao tipo de material, redução de custos, né, e prazo para construção, isso aqui eu já falei anteriormente, e não ocorre o refluxo, né? Aqui então essa frase aqui, embora esteja um pouco aqui, a gente poderia resumi-la como não ter o refluxo, beleza? Então, como conclusão aqui, a gente tem do esgotamento aqui tanto os sistemas coletivos quanto individuais, tá bom? E dentro dos coletivos, a gente tem aqui o separador absoluto, aí lembrando que o separador absoluto, eu tenho uma tubulação para esgoto e outra específica para água pluvial, tá bom? Então eu tenho duas tubulações diferentes. A unitário eu tenho uma tubulação para esgoto e água pluvial, tá bom? E os sistemas coletivos normalmente a gente coloca em lugares onde você tem uma baixa densidade populacional, tá bom? Então, naquele caso inicial, aquele problema que a gente verificou, no meio rural, onde você tem uma casa a cada quilômetro, você sugere-se os sistemas individuais, por causa da baixa densidade populacional na zona rural. E o que não é regra, tá? Então, os sistemas coletivos, né, é usado quando você tem uma alta densidade. Tranquilidade? Então, eu gostaria imensamente de agradecer a atenção que vocês me deram até o final desse vídeo. Caso tenha alguma dúvida, pode deixar nos comentários, que na medida do possível eu as respondo. Quem for meu aluno que estiver assistindo, pode entrar em contato comigo, né, em sala de aula ou por aplicativos de mensagem, tá bom? E na próxima aula nós iremos falar um pouco sobre vazões de dimensionamento. E a gente vai começar a fazer
os nossos cálculos, tá bom? Espero na próxima aula e até uma próxima.